O século XIX foi marcado por grandes transformações e mudanças que impactaram decisivamente a história das sociedades humanas. Após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assumiu o poder e expandiu o território francês, espalhando as ideias revolucionárias por grande parte da Europa. Entre 1804 e 1815, as guerras napoleônicas transformaram o continente, influenciando a política, o direito e a estrutura social de várias nações. A derrota de Napoleão Bonaparte em 1815 levou à realização do Congresso de Viena, onde as potências europeias buscaram restaurar o equilíbrio de poder e restaurar também as monarquias absolutistas. A Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII, já na Inglaterra, expandiu-se pelo continente no século XIX, transformando as economias europeias. As inovações tecnológicas nas áreas da tecelagem, transporte e siderurgia revolucionaram a produção. Isso levou ao crescimento das cidades, ao aumento das classes trabalhadoras urbanas e a novos desafios sociais e trabalhistas, incluindo condições de trabalho adversas que mais tarde motivariam movimentos sociais. O ano de 1848 foi marcado por uma série de revoluções em países como a França, a Alemanha, Itália e Áustria. Esses movimentos, conhecidos como a Primavera dos Povos, foram motivados por demandas de liberdade política, reformas democráticas, independências nacionais e melhorias nas condições de vida. Embora muitos desses movimentos tenham sido reprimidos, eles plantaram sementes de mudanças e influenciaram a política europeia nos anos seguintes. Um dos grandes acontecimentos do século XIX foi a unificação de estados fragmentados em nações fortes e centralizadas. A unificação da Itália, liderada por figuras como Giuseppe Garibaldi e o primeiro-ministro Pierre Montes Camillo de Cavour, consolidou o Reino da Itália em 1870. Já a unificação alemã foi liderada por Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia, que conseguiu unir os estados alemães em um único Império Alemão em 1871, após vitórias militares sobre a Áustria e a França. Na segunda metade do século XIX, as potências europeias intensificaram a colonização de territórios na África e na Ásia. Movidas por interesses econômicos e competições entre as nações e um sentimento de superioridade cultural, as nações europeias buscaram expandir seus impérios. Esse período de expansão colonial, chamado de imperialismo ou neocolonialismo, foi formalizado em parte na Conferência de Berlim, ocorrida entre os anos de 1884 e 1885, onde as potências dividiram a África entre si, sem levar em conta as fronteiras étnicas ou culturais já existentes. Com o avanço da Revolução Industrial e a intensificação do trabalho nas fábricas, surgiram movimentos sociais que lutavam por direitos trabalhistas. Em meio a isso, as ideias socialistas ganharam força nesse período, entre elas o socialismo utópico e o socialismo científico. O século XIX foi também um período de grandes avanços na ciência e na cultura, como também o próprio desenvolvimento dos motores a combustão interna e da energia elétrica, enquanto a medicina e a biologia deram passos significativos na compreensão das doenças e da anatomia humana. O século XIX foi um período de grandes transformações e de profundas mudanças estruturais na Europa. A combinação de revoluções, unificações, imperialismo e inovações tecnológicas pavimentou o caminho para o mundo moderno, ao mesmo tempo em que criou as tensões e rivalidades que culminariam na Primeira Guerra Mundial no início do século XX. Esse período preparou a Europa para uma nova era em que a política, a sociedade e a cultura experimentaram mudanças em grande escala.